Depois botar no Data Show. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. O Senhor é tremendo. Tem sido conosco. Pai, muito obrigado por esta noite abençoada na Tua presença. Estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Obrigado, meu Pai, por cada irmão que está aqui, por cada um que tem Te buscado, por cada um que tem estado na Tua presença para ganhar vidas, para ser alguém na obra do Senhor. Senhor, como a Tua palavra fala, né, que aquele que Te busca de todo o coração, o Senhor abrirá a porta para ele, mudará a sua vida. Então, que o Senhor possa estar na vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos. Queridos, nós estamos próximos, né, dos nossos 28 anos de existência aqui nesta cidade de Ananindeua. Esta igreja que eu tive o privilégio de fundar, né, e de ser enviado para cá pelo apóstolo Eli. E rapidamente, né, 28 anos se passaram. E eu dou graças a Deus por todas as vidas que aqui já foram transformadas. E eu ontem soltei um banner, né, do aniversário da igreja, e logo vi alguns irmãos postando. Deus não disse que nunca seria fácil, que não é fácil, que é difícil. E aí, rapidamente Deus me deu a palavra de hoje, né? Estava olhando aquilo ali, como o Denis, eu também fui dormir tarde, olhando tanta coisa, desde o início desse ministério, né? Desde quando a gente tem fotos, que infelizmente aquela fase inicial, que logo que a gente chegou, que a gente foi lá para a invasão, que não tinha, ninguém tinha nada, era uma coisa terrível ali, quase não há nenhuma foto, infelizmente, daquele tempo, né? Pouquíssimas, algumas mais de batismo, mas eu tenho uma ou duas, no máximo 3 fotos muito antigas, em que aparece um monte de hoje que já estão até casados, ainda eram crianças, na frente do banco da igreja, lá na frente da igreja, adorando a Deus, lá na Filadélfia, né? Então, queridos, eu estava olhando, e para quem anota, né, o título dessa mensagem é o seguinte: olhe para Jesus, né, e não para a tempestade. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar para você é que estar com Deus não quer dizer que você não vai ter problemas. Jesus nunca prometeu isso na sua palavra. Muito pelo contrário. O que a palavra de Deus diz? Que o reino de Deus não é para covarde. Porque quem é o covarde? É aquele que não quer enfrentar lutas. É aquela pessoa que acha que foge dos problemas, né? Foge dos problemas. Esse é o covarde.
É aquela pessoa que quando a coisa pega, abandona sua esposa, seus filhos, né? Vai, ilude a menina, e a menina, eu estou grávida, olha, dá o chá de sumiço. Esse é o covarde, né? É aquela pessoa que desiste da vida, se mata. Hoje nós estamos com uma geração de jovens que qualquer coisinha se cortam todo, se jogam não sei da onde, e um monte de menino de 11, 12, 16, 14 anos se matando. É uma geração fraca, que não estão preparados para as lutas, que muitas vezes a mãe e o pai, para querer, acha que vai proteger o filho, mimando o filho, dando tudo aquilo que o filho quer e deixando ele ter uma vida sem limites. Infelizmente, às vezes ele vai ter limite numa delegacia, brigando com uma gangue, é quando ele vai ter limites, né? Então, irmãos, Deus me deu uma palavra, e o primeiro ponto que eu queria que você anotasse aí: estar com Deus não significa ausência de lutas, né? Muitos pensam que estar bem com Deus significa viver sem luta, sem dificuldades, sem aflições, mas isso é uma grande ilusão, irmãos. A palavra de Deus nos mostra que as lutas fazem parte da caminhada do cristão. E a maioria aqui, esmagadora, não entrou na igreja porque estava tudo bem. A luta é um dos primeiros pontos que Deus bota na tua vida para te buscar Deus. Geralmente, quando o homem acha na cabeça dele que está tudo bem, ele não busca Deus. Já eu estou bem financeiramente, eu estou bem de saúde, meu casamento está uma maravilha. Ele vai buscar Deus? Não vai. O homem busca Deus quando a coisa está pegando. Infelizmente é isso, irmãos, né? Meu pai começou a dizer que Deus não existe. Aí um dia a mamãe arrumou as coisas e disse: olha, não vai mais atrás de mim na casa da minha mãe, que eu já entrei com o advogado para pedir o divórcio, né? E aí que ele foi no outro dia aparecer com uma Bíblia e buscar a Deus. Margarete, nessa palavra de Deus, então se Deus existe, Ele vai mudar a minha vida. E o meu pai começou a ler a Bíblia, Deus mandou o engenheiro, que ele que construiu, foi na época dele, esse prédio bonito de mármore aí do Banco Central, tem lá na estação da Doca, foi na época que ele era o delegado, foi ele que construiu, porque o papai sempre foi uma pessoa corretíssima, mesmo quando ele não era evangélico. É difícil ter um amigo dele, antigo, que encontra com a gente na rua, contava e dizia: olha, rapaz, se tu for honesto, metade do teu pai, tu está muito bem encaminhado. E isso me dava sempre orgulho, me deu sempre orgulho de saber que o meu pai podia ter vários defeitos, principalmente quando ele bebia e desarrumava em casa, mas ele sempre foi um homem correto, né? E o que acontece? Deus mandou um homem lá de Brasília, irmão Elias, que ficou com medo porque o papai era muito brabo, não ria, né? Mas um dia ele viu que toda hora do almoço que ele ia levar o papel para o papai assinar, o papai estava lendo a Bíblia para não perder o lar. E um dia ele criou coragem e disse: chefe Eli, o senhor é evangélico? É protestante? Ele disse: não, nem sei o que é isso. Mas olha, eu já vim de um lugar que só dá uma revistinha para nos enganar. Se tu vir com esse lugar de revistinha,
não vem, nem entra em contato. Agora, se tu me disser um lugar que o pastor, o reverendo, abra a Bíblia e leia a palavra de Deus, aí eu vou visitar esse lugar com você. Ele disse, pois eu conheço. E levou o papai, e dali em diante o papai nunca mais largou a palavra de Deus. O casamento dele foi restaurado, né? E foi através disso que ele buscou a Deus. E eu creio que não é diferente aqui, a maioria. Então, para você que tem essa mentalidade, que pensa, eu estou enfrentando esses problemas porque Deus não está comigo. É tão difícil. Eu quero deixar aí para você anotar aí João, capítulo 16, versículo 33. Anote aí, marque esse versículo para toda vez que o diabo quiser botar isso na tua cabeça, né? O fato de você estar enfrentando uma luta é porque Deus não está com você, você entender essa palavra. No mundo passarei por aflições. Está escrito aí? Sim ou não? Está fraco. Sim ou não? Quem é que está falando isso? Jesus. É Jesus que está falando isso. No mundo passareis por aflições. Mas ele diz assim, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu tudo, mas ele sofreu? Sim ou não? Ele enfrentou a cruz, irmão. E o que Jesus dizia para os seus filhos? Quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é meu discípulo, não é digno de mim. Ou seja, o verdadeiro servo de Deus não é aquele que pede para não ter problema, que corre de dificuldade. Não. Eu gostava às vezes de assistir se bem que tem um monte de símbolos da nova era, mas eu gostava de assistir às vezes um desenho que tinha daquele Timão e o Pumba, né? Que eles tinham um ditado, eu rio na cara do perigo, mas quando vinha o perigo, um deixava o outro na mão e saía fora, né? Mas irmãos, a verdade é essa. Queridos, hoje, quando chega uma dificuldade na minha vida, eu já penso assim, Senhor, Tu está deixando isso aí, para amanhã eu estar achando graça disso. Você não tem que temer. Os problemas que você está enfrentando hoje não te definem como filho de Deus. E faz parte do processo de Deus na nossa vida. O que seria de muitos aqui se você não enfrentasse problemas financeiros? Talvez você perderia a sua salvação porque você se tornaria um esbanjador, uma esbanjadora. Quantas pessoas pegam um monte de dinheiro e por nunca eram filhinho de papai e nunca enfrentaram um problema financeiro e do jeito que pegam, destroem tudo e ainda ficam devendo mais. Porque aquela pessoa nunca soube que enfrentar um problema. Eu tinha um amigo que ele era muito rico. Ele emancipou o filho dele com 16 anos. E eu nunca me esqueço disso, quando foi a inauguração do Shopping Iguatemi, ele deu um cartão ilimitado para cada um dos 3 filhos que ele tinha e disse assim, vão ajudar o shopping a crescer. Sabe o que eles fizeram? Moleque, a mais velha tinha 17 anos, o menino tinha 15, a outra do meio 16. Cada um tirou um escorte. Naquele tempo que o escorte era o lançamento, que só era gente rico, pois eles compraram só num dia no shopping, cada um escorte daquele. Um monte de menino que não tinha carteira.
E esse rapaz, eu sei porque nesse tempo eu trabalhava com essa pessoa, eu era o motorista dele. E esse, para você ter uma ideia, né? O carro que eu dirigia, que era dele, era um Ômega, daqueles holandeses, CD, né? Zerado. Ele era o único que tinha ainda aqui em Belém esse carro. E ele mandou buscar, importar da Holanda esse carro. Ainda não tinha chegado aqui no Brasil. E o que acontece? O menino não sabia. Chegava à noite, ele ia dar cavalo de arraia, lá na doca, e tudo, com os filhinhos de papai. Um pneu para ele durava 2 semanas. Mas ele passava o cartão e não estava nem aí. Quando eu chegava, às vezes, segunda-feira de manhã, ele dizia: Elze, pega o carro do fulano e leva para a oficina, porque ele quebrou o câmbio. Ele, naquelas marchas de força, né, para fazer, ele quebrava o câmbio do carro. E todo mês a mesma coisa, todo mês. E um dia essa pessoa quebrou. O pai quebrou. E numa situação difícil, agora os filhos tinham que trabalhar para sobreviver. E eu fui fazer uma visita na casa deles uma vez. E eu cheguei lá, ele e a irmã discutindo. Por que ele estava discutindo? Porque agora ele vendia produto farmacêutico, ele já tinha abastecido o carro para andar na semana, e a irmã usou o carro dele no final de semana, gastou boa parte do combustível, da gasolina, e não carregou, e ele estava revoltado com aquilo. Ele disse: eu não tenho dinheiro. Eu olhei para ele e disse: tu te lembra o tempo em que 2 semanas era o que durava os pneus do teu carro? Agora tu entende a aflição do teu pai que ele sentia com vocês? Irmãos, esse senhor, ele deixou 30 mil reais, que era a conta da empresa de luz. Quando ele chegou de viagem, estava para São Paulo, ele chegou, a conta de energia da empresa estava cortada. O que os filhos fizeram? Se distribuíram 10 mil para cada um e foram para Salinas curtir. Então, queridos, quem não sabe o que é ter problema, não valoriza o que Deus dá, não valoriza a bênção. Quem não sabe o que é carência, quem não sabe quanto foi difícil a casa que você mora hoje, o carro que você tem, a moto, a família que você construiu, botar comida na casa, como o Dadá falou aqui, que às vezes era difícil, eu acompanhei essa época. Não sabe dar valor quando tem dinheiro, quando vem as bênçãos. A pessoa esbanja e perde tudo, sempre vai perder. Então, irmãos, se até Jesus avisou: no mundo tereis aflições, como é que você quer viver uma vida sem aflição? Você acha que servir a Deus é não ter aflição? Queridos, isso não está certo, né? Então, a luta que você está enfrentando não quer dizer que Deus não está com você. Quer dizer que Ele está aprimorando você numa área. Ele está fazendo você passar por alguma luta, porque um dia você já pode ter tido muito daquilo que hoje está faltando e você não deu valor. E hoje o Senhor está te preparando para quando Ele te abençoar de novo, você não perder mais, você dá valor. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Queridos, o homem sem Deus
Quem está anotando, anote isso. Sempre acabará frustrado. O homem sem Deus sempre acabará frustrado. O que acontece? Quando você fica só olhando e dizendo, olha como é difícil, é tão difícil. Ah, está tão difícil a coisa. Isso você começa, olha menino, dinheiro não nasce árvore. Isso é muito difícil. Será que um dia eu vou ter um carro desse? Será que um dia eu vou poder ter a minha casa própria? Não, acho que não. Em casa todo mundo... O que isso quer dizer? Primeiro, você não está tendo vida espiritual com Deus. Você não está orando e meditando na palavra. Porque a oração que vai trazer o coração de Deus, a intimidade de Deus, e vai trazer o sentimento que é tudo que Deus tem. Ele não é dono de todo ouro e toda prata, é seu por direito como filho de Deus. E o conhecimento da palavra, que vai fazer você conhecer as promessas de Deus, vai fazer você tomar posse do que Ele já conquistou para você lá na cruz. Aleluia! Vejo que a minha querida filha Santana está hoje no culto. Entendeu, irmãos? Então, a boca fala, isso é bíblico, do que o coração está. Pode ver. Quem idolatra um time de futebol só fala de time de futebol. É só o que essa pessoa fala. Quem idolatra dinheiro só fala de dinheiro. Quem idolatra uma pessoa, o apaixonado, só fala, mas a fulana, eu quero me casar, porque a fulana, porque o fulano, porque... Então, você fala do que está cheio o seu coração. Se você só está falando de problema, de dificuldade, o quanto é difícil a vida, é porque você tirou os seus olhos de Jesus e você está focado no problema. E é aí que é o verdadeiro problema que vai fazer você afundar. O que o diabo quer fazer com a pessoa é isso. É isso que traz depressão, síndrome do pânico, ansiedade na tua vida. É isso. Você tirou os olhos de Jesus, né? E colocou nas dificuldades. Agora, lembra na tua vida quando foi que você aceitou Jesus? O dia que você aceitou Jesus, passou pelo encontro com Deus, que maravilhoso. Você se lembrava de alguma conta? Tinha dívida para pagar no outro dia? Tinha. Tinha problema para você resolver no outro dia? Tinha. Você tinha um filho que continuava rebelde? Tinha. Você tinha algum problema com teu cônjuge ainda? Tinha. Mas o que aconteceu? Você se esqueceu de tudo isso. E você disse, eu vou ganhar para Jesus, fulana, o meu lar vai ser diferente, eu vou conseguir pagar tudo isso. Por quê? Você estava olhando para Jesus. Você estava cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus. Você não ficava mais olhando para o que você tinha que comer no outro dia. Você não estava mais preocupado com a conta que você tinha que pagar, com as lutas da vida. Você tinha certeza da vitória, porque você estava olhando para Jesus. Olhe para 3 pessoas e diga, e o que aconteceu? Irmão, lembre, traga à memória agora isso, em nome de Jesus. Pergunte de novo, o que aconteceu, irmão? Você pagou a conta que nem sentiu. O teu filho parou de dar problema e você nem sentiu. Você está até hoje comendo do bom e do melhor e nunca passou fome. Você nunca andou nu. Deus garantiu a tua roupa. Deus resolveu todos os teus problemas. Você continuou trabalhando? Sim, mas agora você estava olhando para G? Aonde está isso na Bíblia?
Pedro, Pedrão, né? O que aconteceu com Pedro? Está aqui em Mateus capítulo 14, né? Pedro, os discípulos estavam sendo açoitados pelas tempestades, pelos ventos, e de repente Jesus vem andando por sobre as águas. Eles, primeira sensação, é uma visagem, é um fantasma, e começaram a gritar. Se esqueceram até da tempestade. E Jesus disse: calma, sou eu. E Pedro, como era enxerido, aqui no versículo 28, do capítulo 14 de Mateus, Pedro diz para o Senhor assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro era sensacional. Era o primeiro a se borrar, mas ele tinha uma coisa tremenda, que ele tinha facilidade de crer. Jesus só precisava dar uma palavra, Pedro já acreditava e pronto, já esqueceu da bobagem que ele estava pensando. Queridos, tem aquele hino que eu gosto muito, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou tentado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Sabe qual é o problema? É que quando a gente perde o coração de criança, o coração de filho que entende que tem que ser dependente de Jesus, do Pai. E a gente quer andar independentemente dele. E o que foi que aconteceu? Pedro aqui pediu. E enquanto Pedro estava olhando para Jesus, você pode ler todo o trecho em casa. Pedro olhando para Jesus, Pedro continuou andando por sobre as águas, que maravilhoso! Ele estava sobre o mesmo efeito de poder e de milagre que Jesus estava. Mas a palavra de Deus diz que uma coisa aconteceu. De repente Pedro tirou o olhar de Jesus. Isso está aqui, Mateus 14, 30. Versículo 30. Diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. O que foi que fez Pedro afundar já com Jesus? Pergunta aí para o seu irmão: o que faz um crente afundar já com Jesus? Quando o crente deixa de olhar para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando por sobre as tempestades, andando por sobre os problemas, andando por sobre as dificuldades familiares, andando por sobre as contas, andando por sobre as enfermidades, andando por sobre as dificuldades, andando pelo desemprego. Quando ele começou a olhar para as ondas. O que as ondas simbolizam é isso. Aí começou: eu não tenho dinheiro para comprar o café de amanhã. Olha, amanhã vence essa dívida, eu não tenho dinheiro para pagar. Tirou os olhos de Jesus. Que amor nada, esse desgraçado, vou matar ele. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele olha para as dificuldades, o tamanho das ondas, ele começa a afundar. Irmão, não é assim que acontece com a gente hoje?
Pare e pense nos momentos que você era um novo convertido. E é por isso que a Bíblia diz que Deus não trabalha com velho convertido. Deus trabalha com o novo, porque a graça do Senhor se renova a cada manhã nas nossas vidas. A palavra do Senhor deve se renovar a cada manhã. Aleluia! Então, muitos param de olhar. Queridos, a palavra de Deus diz que a cruz, Deus encravou todas as nossas dívidas na cruz do Calvário. Que na cruz Deus levou cativo o cativeiro. Jesus se fez pobre para que a gente seja rico, e não está falando aqui só da graça de Deus, mas também está falando de bênçãos financeiras. A palavra de Deus fala que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se fez enfermidade para que a gente seja curado de todas as enfermidades. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele não teve família para que a gente possa ter uma família abençoada. Mas o que aconteceu? Pense nos momentos iniciais da tua vida com Deus, que você era uma criança e aceitou Jesus, estava tão feliz. Os problemas passaram e você nem sentiu. Tudo que estava amarrado. Quantos testemunhos aqui de irmãos que estavam com dinheiro para receber há anos e anos, coisas que não saíam, amarrado, e do dia para a noite ligam para você, pessoas que já estavam devendo e a pessoa já nem esperava mais receber, e a pessoa liga do nada e diz: olha, fulano, se lembra? Agora eu estou bem, vou pagar essa dívida. E começou a acontecer isso na sua vida, porque você estava olhando para Jesus. Tinha gente aqui que hoje está empregado, mas naquela época que aceitou Jesus não estava. E se você parar para pensar, talvez a sua vida estava mais abençoada naquela época, que você estava desempregado e dependendo de Deus, do que hoje que você tem um trabalho. Eu não estou dizendo aqui que nada disso é errado, mas eu estou dizendo aqui, a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, quer façais alguma coisa, faça tudo para a glória de Deus. Hoje, o que você tem feito para a glória de Deus? Você é alguém que ama a obra, que é dizimista e ofertante da obra de Deus? Você tira pelo menos um dia na semana para fazer um evangelismo? Quando toda vez que você tem oportunidade, você prega a palavra e convida aquela pessoa para aceitar Jesus? Eu estou com muita pressa. Hoje não dá para mim ir para a igreja, porque eu tenho esse compromisso, e está dando certo a tua vida? Os recursos estão caindo na tua vida? Eu sei que não. Por quê? A Bíblia diz assim: maldito é o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Queridos, Deus não pode abençoar algo amaldiçoado. Deus não pode abençoar algo amaldiçoado. É
É o que a palavra de Deus diz: maldito é aquele que, tendo um animal saudável, oferece para o Senhor algo coxo, doente. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Não importa o problema não importa. Não importa a dificuldade, ouça em nome de Jesus o que este pastor do Senhor está falando. O teu problema não é o problema que você pensa que é o problema. O teu problema não está no teu patrão. Teu problema não está na falta de dinheiro. O teu problema não é a doença. O teu problema não é a família. O teu problema é que em algum momento você olhou para as ondas, para esses problemas que hoje você está comendo com ele, tomando café, almoçando, pensando naquilo, mas eu tenho ódio, vou pegar, jantando essa folha que essa pessoa fez, e dormindo com essa pessoa, ou com essa conta, ou com essa doença. Esse é o problema. Esse é o problema. Você tirou os olhos de Jesus. Como resolver o problema? Volte a olhar para Ele. Volte a olhar para Jesus. O que aconteceu quando você olhou para Jesus? Você começou a ganhar almas. Você estava em todos os cultos. Você participava de todos os evangelismos. Você abençoava as pessoas que precisavam, sem ficar com esse sentimento de: será que vai faltar para mim? Você não achava nada mais difícil, irmão. Qualquer luta que vinha, você está amarrado, esse demônio ele vai cair em nome de Jesus. E no outro dia ele estava caindo mesmo, porque você estava olhando para Jesus. Hoje, por que o problema não está caindo? Amém, irmãos? O Espírito Santo está falando com você, diga assim: amém. Por quê? Muitos estão buscando algo que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. Fazendo campanhas que Jesus já conquistou para você. Quando Jesus morreu na cruz, Ele já conquistou prosperidade para você na cruz. Ele já conquistou saúde para você na cruz. Ele já conquistou uma família abençoada para você na cruz. Ele já conquistou a casa que você precisa para morar na cruz. O trabalho que você precisa para sustentar sua família, Ele já conquistou na cruz. E o que é preciso? Olhar para Jesus. Voltar a entender que dele, por ele e para ele são todas as coisas. É incrível isso. Queridos, olha como é. Eu estava orando. O meu período de jejum e ficar em oração o dia todo é dia de terça e quinta. Geralmente só vou almoçar 3 horas da tarde. E eu orando quinta-feira: Senhor, o mês está avançando e
Pai, Tu sabe as minhas necessidades. A venda daqui da internet está fraca. Eu não aceito isso. Te busco, eu estou olhando para Ti. Irmãos, chega, eu me emociono. Eu escrevi 5 livros. 5 livros eu tenho escrito em casa. Sabe o que é você fazer uma coisa e esquecer? Esquecer. Eu fiz um encontro de paternidade, foi um encontro que Deus me deu, que é baseado na libertação que eu tive nesta área. Nunca mais fizemos na igreja, só fizemos um. Eu acabei de orar, eu ouvi a voz de Deus falando comigo: tu já estás querendo fazer a minha parte? Faz a tua. Mas Senhor, eu estou fazendo a minha parte, tu não estás não. Desencaveta esse livro. Começa a escrever esse livro aí no computador. Começa a digitalizar esse livro. Faz o manual. E Deus começou ontem, o seu Bacelar: só não vem aqui, eu não posso, seu Bacelar. Estou fazendo muita coisa aqui. Meu amigo, eu acabei da oração, almocei e fui para o computador. Estou no computador todos esses dias. Aí hoje, quem assistiu o Globo Rural hoje? Ninguém aqui assiste, né? Passou sobre Tenebro, uma reportagem. Foi assim que o canal Pescaria da Paz explodiu a primeira vez. Irmãos, eu estou arrepiado. 100 pedidos. 100 pedidos. O menor é 1000 tenébrios. Eu estou convocando todos os meus distribuidores do Brasil para atender essa demanda. Chega, eu fico trêmulo das bênçãos. Deus me disse assim: acredita, eu sou Deus. Faz o que eu te mando, porque eu sou dono de tudo, e eu vou te abençoar sentado nessa cadeira, fazendo o que eu quero que tu faças. É simples as coisas. Ou você crê ou você não acredita. Acredita ou não, não importa. Eu estava mostrando para o Rodrigo a minha folha de pagamento. Ele foi para o discipulado, eu abri as minhas contas todinhas para ele, que ele estava com falta de fé. Eu acho que ele saiu de lá dizendo assim: eu não sou nada perante o pastor. Olha aqui, porque às vezes a gente fala e tem muita gente que diz: o pastor está mentindo. Isso vou te mostrar aqui. Mostrei ou não mostrei, Rodrigo? Tinha alguma conta atrasada? Nenhum. Tudo em dias. Meu score está 804. Nada. Antigamente eu tinha isso, que eu acordava de madrugada, ia na Ceasa pegar peixe para vender, e ficava fazendo bico ali, bico aqui, e coisa aqui. Eu tinha isso? Não tinha, irmãos. Não tinha o que eu tenho hoje. Fazendo a vontade de Deus. Então, entenda isso. Eu não sei qual é o problema que você entrou aqui essa noite.
Você precisa olhar para Jesus. Não é o seu lar que não tem jeito. Não é essa saúde que não tem jeito. Não é esse problema que você está enfrentando que não tem jeito. Tudo isso já foi vencido para você na cruz. O que não tem jeito é você querer que Deus te abençoe sem estar olhando para Ele, sem buscar a Ele, sem dar o melhor a Ele. Aí você está pensando, poxa, já quebrei a cara de novo. Pedro também. Mas o importante é fazer o que Pedro fez. Antes de afundar, ele gritou, Senhor, socorre-me, salva-me. E o Senhor Jesus pegou na mão dele e te levantou. E levantou ele. Essa é a obra que Ele quer fazer hoje na sua vida. Ele quer pegar na sua mão e levantar você. Você está afundando? Chega, pare de lutar com a sua força. Pare de tentar vencer com a sua força. Comece a buscar Deus, buscar em oração. A nossa regra de vida e fé é a palavra de Deus. Quem medita na palavra de Deus, a Bíblia diz que anda na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse é o manual. Mas a Bíblia não serve para o que muita gente faz. Sabe, vem pregar, até muda de voz. Olha, esse texto foi escrito em 1900 e não lá vai poeira. Oh, como o cara é conhecedor. Isso não importa. O importante da palavra é, em primeiro lugar, ela é viva, ela é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus escondeu a sua palavra dos boçais, dos sábios desta terra, e revelou aos pequeninos, aos humildes, aquele que chega na presença de Deus e diz, ó Pai, me revela a tua palavra, me mostra o que eu preciso mudar na tua palavra. E Deus vai falar com você. Nunca medite na palavra para os outros. Vou ver o que está escrito nesse problema que o meu marido tem, que a minha mulher, vou ver o que está escrito. Não, medite para você. Irmão e irmã, entenda uma coisa, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16 ou 18, se eu não me engano, diz que o marido incrédulo será santificado pela mulher que tem Deus, e a mulher incrédula será santificada pelo marido que tem Deus. Então, só precisa um se santificar. Priorizar as coisas de Deus. E toda a tua família será salva de rebate. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque o teu cônjuge está vendo que você não está olhando para Jesus. Você continua buscando as mesmas coisas. Você não tem tempo para as coisas de Deus nunca. Você vem um culto sim e 10 não. 1 sim e 5 não. Você ora 5 minutos por dia e quando ora, às vezes a gente come igual um bicho, nem agradece a Deus, Senhor, obrigado por esse alimento. E só estamos olhando para os problemas, dificuldades, para a nossa força. Precisamos olhar para o Senhor. Já pensou se todo casal, antes de estar falando besteira um para o outro, dissesse assim, ó Senhor, se fosse o Senhor, como o Senhor faria nesse momento? E de repente o Espírito Santo ia te dar, fica calado. Te dá um texto da palavra. Mas é isso que fazemos? Não.
Queremos ser abençoados estando amaldiçoado. Jesus depois entrou nesse barco e disse: ó homens de pequena fé, até quando, eu vou ficar com vocês nessa terra? Até quando vocês não crerão em mim? Queridos, preste atenção. Sacode 3 pessoas e diz: o problema é para que você está olhando, aonde você está olhando, quem você está olhando. É simples. É simples. Preste atenção. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 22. Esses são os 2 versículos chaves dessa palavra de hoje, que eu vou dar, esse e o outro. Preste atenção. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos estiverem olhando para a escuridão, todo o teu corpo estará em trevas. O que é que acontece? É você que só está olhando para coisa negativa, para uma doença, vou repetir de novo, para um problema familiar, para alguém que te ofendeu, para algo que você acha que nunca vai conseguir. Entenda, isso tudo já foi conquistado para você na cruz. Mas os teus olhos têm que ser bons, tem que ser luz. Quando os seus olhos são bons? Quando eles olham para as promessas, para Jesus, para a palavra de Deus, que é Jesus encarnado. Quando você olha para Cristo e diz: preciso a cada dia ter mais e mais intimidade com o Senhor. E não importa o que aconteça, não tire os olhos dele. Nunca faça bobagem que muitos fazem. Vou entregar minha célula porque eu tenho que primeiro resolver meu problema familiar, pessoal. Isso é a maior bobagem que uma pessoa deve cometer. Ou chega: não, pastora, eu não estou orando porque tanto problema na minha casa. Isso é a maior bobagem que alguém deve cometer, irmãos. Um dos mártires da igreja foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um homem que enfrentou de peito aberto a Sagrada Inquisição e fez a reforma protestante. Ele nunca levantou uma arma, nunca levantou um exército. Ele venceu na oração. Martinho Lutero orava 4 horas todos os dias. Mas quando ele era chamado na Sagrada Inquisição, no tribunal da Sagrada Inquisição, ele orava 6. Tinha gente que já ia ter morrido na Sagrada Inquisição. Quer dizer, está vendo, Senhor? Eu estou orando, estou buscando o Senhor, e eu estou sendo chamado na Sagrada Inquisição, pois agora eu não vou orar mais nada, e você ia morrer lá. Entenda, nós estamos numa batalha espiritual, pois era quando Martinho Lutero tinha as maiores lutas, maiores problemas. Era aí que ele orava mais, meditava mais, e Deus vencia por eles. Entenda,
Olha que coisa que parece, desculpa a palavra, idiota. Um povo maltrapilho, andando 40 anos no deserto, chega na frente da terra prometida e pensa, beleza, agora Deus vai derrubar as muralhas e a gente vai entrar. A gente não vai ser assim não, rapadura é doce, mas não é mole, meu filho. Vou testar esse povo. Tu vais andar 7 dias em volta dessa cidade. 7 dias. Um dia tu vai passar o dia todo andando em volta dessa cidade. Calado. Silêncio. O que isso simboliza? A luta de oração com Deus, a perseverança. Tem gente que está vindo já a bênção e perde no final. Pelas 7 voltas. Sempre vai ter as 7 voltas. Opa, eu estou vendo. As 7 voltas. O importante é você não murmurar. Continuar orando, buscando a Deus. Eu sei o que eu estou falando. Estamos num projeto que vai mudar a vida do nosso ministério, as nossas. Mas eu estou nas 7 voltas. Ia sair em fevereiro, foi transferido em janeiro, foi transferido para fevereiro, depois para março, agora daqui a 3 semanas, ia ser dia 15 agora, saiu um novo edital, última chamada, 3 semanas. Isso me atrapalha? Nada, nada, hoje em dia não. Porque a minha confiança não está nisso. Hoje eu sei que eu sirvo um Deus que é poderoso para me abençoar de qualquer forma. Não está nisso. Preste atenção. Então, se os seus olhos forem trevas, que grandes trevas serão? Infelizmente, tem muitos de nós que estamos na igreja todo dia, mas a nossa vida está em trevas, porque nossos olhos só estão olhando para os problemas, para a dificuldade, para a luta, para as ondas do mar. E o que está acontecendo? Nós estamos afundando. E hoje é o dia de você clamar e dizer, Senhor, socorre-me. Ele vai pegar e te levantar. E você faça uma decisão com Deus hoje. Não importa o que aconteça. Não vou mais tirar meus olhos de Jesus. Nunca mais vou duvidar das promessas de Deus. É simples. E aí vem o cheque em branco de Deus para todos nós. O que é o cheque em branco? Mateus 6,33. Veja. Hoje só nós estamos meditando só em Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Está vendo o que é? Diz, Rodrigo, tu tem conta para pagar, dobra o teu tempo de trabalho, faz bico, não dorme mais, trabalha de manhã, de tarde à noite, e faz isso, que tu vai pagar. Não é assim. Deus tem um povo livre, não um povo escravo. Tudo aquilo que te afasta de Deus não é bênção. Tudo aquilo que tira o teu tempo das coisas de Deus não é bênção, é maldição. Entende isso?
A primeira coisa que o faraó fez quando o povo foi pedir para orar 3 dias no deserto, foi multiplicar o trabalho do povo. Foi isso que ele fez. Ai, quer adorar a Deus? Multiplica, tira a lenha que a gente dá, a cinza, e manda eles se virarem. Eu quero a mesma quantidade de tijolo. E o povo desgraçado, tá. Queridos, é isso. Quer uma palavra mais clara que essa? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Isso é um cheque em branco. Deus está dizendo, tira tempo para mim, prioriza as minhas coisas. Essa era a regra de Jesus, tudo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode tirar. Aquilo que você constrói no Pai, ninguém pode tirar de você. Ninguém. Então, a chave está aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem está entendendo diz amém. Queridos, você já foi chamado por Deus. Você se torna um escolhido quando, em todas as provas, você continua perseverando em Cristo, sem tirar teus olhos do Senhor. Que chance o Judas teve, mas ele preferiu trocar Jesus por 30 moedas. E muita gente condena Judas por isso, mas quantas pessoas deixam de fazer a vontade de Deus por causa de dinheiro? Por causa de coisas que tiram o seu tempo de Deus. Qual é a diferença? Nenhuma. E como devemos buscar a Deus para que Ele nos tire lá da profundeza e nos eleve aos lugares celestiais com Ele? É simples. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte, a tua vida. Pense o seguinte, quando a gente não tem intimidade com uma pessoa, a gente vai cheio de medo. Será que essa pessoa, como é que ela vai gostar de ser chamada? Como falar? Como não? E o quê? Quando você tem intimidade, você não se preocupa mais com isso. Tem gente que é cheia de medo de falar com Deus, se acha merecedor de receber algo de Deus, porque não tem intimidade com Ele. Quando você tem intimidade com Deus, você entende tudo é dele, eu sou filho dele, eu sou herdeiro dele. Isso é meu também. Isso é meu. Tudo já foi conquistado. Nós precisamos apenas crer no Senhor. E eu quero finalizar essa mensagem
que você que busca, você que está olhando para o Senhor, é o tipo de coisa que Ele quer que você sirva a Ele desse jeito, de todo o coração, não no momento que te sobra. Deus não aceita algo secundário, Ele quer ser o primeiro lugar nas nossas vidas. E aqui fala o que acontece com você que está ouvindo essa mensagem hoje, está clamando, vai deixar Jesus te levantar e vai buscar Deus de todo o coração, olhando para Ele a partir de hoje. Está aqui o que vai acontecer com você. João 14, 12. Aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Está escrito aí na sua Bíblia? Sim ou não? Aquele que crê. Vou transformar aquele que olha para mim, aquele que foca em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Você já viu aqui na Bíblia dizendo assim: e a sombra de Jesus passou por um lugar e alguém ficou curado? Quem já leu isso na Bíblia? Ninguém, porque não tem. Agora você vai ver na Bíblia o seguinte, que as pessoas colocaram pessoas enfermas, até de outras cidades, no lugar onde Pedro ia passar, por onde a sombra dele, desse Pedro, que um dia quase afunda e segurou na mão de Jesus, que um dia negou Jesus e se reconciliou com Ele, se tornou uma pedra, uma rocha, entendeu o lugar dele, depois se recuperou, enfrentou o sinédrio, e disseram: cala a tua boca, senão vamos te matar. Ele disse: eu jamais me calarei, porque se eu me calar, até as pedras clamarão. Todo mundo, não vamos tocar nele não, senão ele vai ser martirizado pelo povo. Saiu de lá de cabeça erguida e ninguém tocou nada nele. Jesus foi chicoteado, 2 sequências de 40 menos 1, fustigado de vara, colocado com coroa de espinho numa cruz. Pedro enfrentou o mesmo sinédrio e saiu de lá de cabeça erguida. A sombra dele, quando passava pelas pessoas doentes, curava. Porque Pedro nunca mais tirou os olhos dele de Jesus. Por quê? A Bíblia diz que hoje não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo não é mais segundo as trevas, o mundo, mas é segundo aquele que me chamou da morte para a sua maravilhosa luz. Você ama Jesus? Jesus perguntou isso para Pedro 3 vezes. Na última vez ele disse: então sai daqui, cria vergonha na tua cara e vai para Jerusalém e faz o que eu te mandei. Para de estar olhando para o lugar errado. Tu não vê que tu nunca vai ter nada como pescador de peixe? Eu já te chamei para ser pescador de homem. Ele saiu de lá e foi o líder da igreja. E na primeira pregação de Pedro,
Ele ganhou 3.000 pessoas para Jesus. Na primeira pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 pessoas para Jesus. Está aqui. Por quê? Porque Cristo estava agindo através dele, pelo seu Espírito Santo. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, briga, confusão. É isso que quer dizer isso. Mas enchei-vos ou embriagai-vos do Espírito. Hoje, meu irmão, eu não sei para que lugar você estava olhando quando você entrou aqui, mas eu vou ficar muito triste se você sair daqui hoje sem estar olhando para Jesus. Porque não há quem olhe para Cristo e sirva a Jesus que afunde. Não afunda. Não afunda. Está aqui alguém que já enfrentou muitas batalhas. Eu sei o que é viver na dependência de Deus. Muitas guerras e batalhas, mas sobre todas elas, fui mais que vencedor e tenho sido até hoje. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.